dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos a nossa EBD dessa manhã no livro de Tiago, estamos estudando o livro de Tiago, e hoje a lição que iremos estudar é a lição 7. Lição 7 que fala sobre a fé imparcial ou fé sem parcialidade. Amém? Se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Vamos orar antes? Tá? Mas pegue a sua Bíblia, já vai abrindo ela no Tiago capítulo 2. Nós iremos ler do verso 1 ao versículo 13. Amém? Podemos orar? Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã. Te agradecemos pelo privilégio, mesmo em casa, que estamos tendo de ouvir a Tua palavra, aprender mais a respeito das Tuas verdades, que ela encontre em nosso coração lugar de arrependimento, lugar de transformação, que essa palavra nos leve para mais perto do Senhor, que esta palavra nos torne mais parecidos com Cristo. É o que te pedimos em nome e para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos estrados dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? Então o tema da nossa aula hoje é a fé imparcial ou a fé sem parcialidade. Interessante que o livro de Tiago é um livro muito prático, de uma fala muito direta, muito convincente, com ilustrações e declarações desafiantes. Tiago, ele é o apóstolo preocupado com a fé viva, a fé operante. Tiago, se eu fosse denominar Tiago, eu denominaria como aquele que acredita vendo. Ou seja, Tiago é aquele homem que, se você conversasse com ele e falasse a respeito da sua fé, ele diria para você, eu só acredito vendo. Eu ouvi tudo que você tem para me dizer. Eu escutei tudo que você me disse. Mas Tiago é aquele que escreve uma carta dizendo para as pessoas, para os cristãos, eu quero ver a sua fé, me mostra na prática, eu quero pegar na sua fé. Ou seja, muito mais do que uma fala, muito mais do que um conceito, muito mais do que uma declaração, Tiago é um homem de muito direto, de uma fala muito direta, de uma fé muito prática, muito visível. E é interessante que o contexto de Tiago capítulo 2 é o contexto da igreja em Jerusalém. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém.
né? E se você retorna um pouquinho no capítulo 1, lá no verso 27, quando ele fala a respeito da prática da palavra de Deus, ele termina o capítulo 1 dizendo assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a igreja de Jerusalém, irmãos, era uma igreja de pessoas pobres. Ele declara no versículo 27 do capítulo 1 que era uma igreja onde havia muitos órfãos e muitas viúvas. Ou seja, uma igreja na sua maioria de pessoas pobres. Se você retorna lá em Romanos capítulo 15, volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 15, Paulo ele desafia. Romanos capítulo 15, verso 26, volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Olha o que Paulo diz a respeito da igreja de Jerusalém. Porque aprove a Macedônia e a Acaia, esses irmãos dessas regiões, levantaram uma coleta em benefícios dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ou seja, outras igrejas também participavam da assistência desses irmãos. Porque a igreja de Jerusalém era uma igreja, na sua maioria, composta de pessoas pobres. Ou seja, a igreja estava, por ser uma igreja onde a sua maioria era de pessoas pobres, mas era uma igreja que estava tendo um grande problema. Ou seja, havia diferença entre os membros, havia uma certa parcialidade entre eles. Ou seja, eles tratavam com honra aqueles que tinham uma posse, que eram mais ricos, e tratavam com desonra aqueles que eram mais pobres. E Tiago, observando isso, ele faz essa declaração muito dura: vocês estão sendo parciais na sua relação, na maneira como vocês recebem uma pessoa pobre na igreja e na maneira como vocês recebem uma pessoa rica dentro da igreja. Então Tiago fica muito chateado com esse comportamento da comunidade. E no verso 1 ele começa dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, Tiago diz: irmãos, se vocês entregaram a sua vida a Cristo, se vocês declararam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor da glória, a acepção de pessoas, ela não combina. Não tem nada a ver, irmãos, não combina. É um comportamento que não deve ser aceito numa comunidade, esse tipo de comportamento. Tratar o pobre de uma maneira, ou o que tem menos, e tratar com honra aquele que tem mais, né? Então é inconveniente, não faz parte do nosso cristianismo, não faz parte da igreja de Cristo Jesus. E por conta disso a gente faz uma pergunta: se Cristo é o Senhor da nossa vida, né, pegando como gancho aí o capítulo 1, se Ele é o Senhor da nossa vida, por que não podemos fazer acepção de pessoas? Então, primeiro, por que não fazer? Porque acepção de pessoas é incompatível com o caráter de Deus. Deus jamais agiu dessa maneira. Jesus jamais agiu e agiria dessa maneira. Se você retorna a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10, retorna aí um pouquinho as suas páginas. Em Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, verso 34. Então o contexto, né, acredito que todos aí saibam, Pedro é chamado para pregar o evangelho, né, e Cornélio, numa outra cidade, numa outra região, tem uma visão, e Pedro é chamado, Cornélio era gentil, Pedro é chamado, né, para que fosse até a casa de Cornélio e explicasse para ele essa visão que ele teve, que era a visão do evangelho, a visão da salvação em Cristo, né? E Pedro, quando chega na casa de Cornélio, por se tratar de um gentil, né, ele entende que ele precisava atender, precisava evangelizar, precisava anunciar a palavra de Deus aos gentios também, porque o povo judeu se considerava o povo, por ser o povo escolhido, se considerava o povo privilegiado, o evangelho é só para nós, Jesus é nosso, Deus é nosso.
E Pedro reconhece, através de uma fala do próprio, no próprio sonho que ele teve, que Jesus não fazia acepção de pessoas. E diz lá no verso 10, capítulo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Ou seja, a acepção de pessoas, irmãos, é incompatível com o caráter de Deus. Deus jamais agiu assim. Deus jamais agiria assim se Ele estivesse em nossa comunidade, né? Deus não faz qualquer julgamento, qualquer estabelecimento de diferenças, é pecado, irmãos. E essa palavra acepção de pessoas no original significa receber o rosto. O que seria isso? Seria fazer um julgamento ou estabelecer diferenças baseados em considerações externas, ou seja, status social, tipo de cabelo, aparência, a cor dos olhos, a roupa que usa, o carro que chega na igreja. Então essa palavra acepção de pessoas, ela tem essa conotação, estabelecer um julgamento ou estabelecer uma diferença na vida de uma pessoa ou em relação a uma pessoa naquilo que você está vendo de maneira externa. Então isso é incompatível com o caráter de Deus, totalmente incompatível. Primeiro, porque Gênesis capítulo 1, verso 26 diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos, irmãos, independente da cor, da raça, da língua, independente de onde a pessoa nasceu, do seu status social, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. 1 Timóteo capítulo 2, lá no verso 3 até o verso 6, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, Deus não faz acepção de pessoas, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o texto de Atos que eu acabei de ler agora, né, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, seja uma pessoa que mora num barraco, ou seja uma pessoa que mora numa mansão, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Amados, é incompatível com o caráter de Deus. Por isso não devemos, como igreja, como cristãos, fazer acepção de pessoas. Você tem feito acepção de pessoas? Você tem tratado uma pessoa de mais posse com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais atenção, em detrimento de uma pessoa que tem menos? Você dá mais atenção a uma pessoa que tem mais e menos atenção a uma pessoa que tem menos? Isso é incompatível com o caráter de Deus. Isso é incompatível com o Evangelho, com a palavra de Deus. Isso é incompatível com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, primeiro, nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque é incompatível com o caráter de Deus. Segundo, é incompatível com os princípios cristãos. O mundo vive dessa maneira, irmãos. Tratar uns de maneira mais honrosa e outros de maneira desonrosa. E segundo, porque é incompatível com os princípios cristãos. O mundo vive dessa maneira, irmãos. O mundo é um mundo totalmente parcial, cheio de parcialidade. A fé cristã tem que andar contra isso, tem que acabar com isso. A igreja, o ambiente da igreja, a nossa comunidade, o seu testemunho, o seu comportamento tem que acabar com essa parcialidade. Interessante, se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14, do verso 7 ao verso 14. Lá no verso 7, Jesus diz assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo, aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último
lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ele termina, né? Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Olha Jesus caminhando num caminho inverso da recompensa, né? da parcialidade, né? Vou convidar alguém que pode me favorecer lá na frente. Esse jogo de interesses que existe no mundo, no coração das pessoas, isso é maligno, é incompatível com o caráter de Deus, é incompatível com os princípios cristãos. E ele termina: quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, convide os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos mortos. Ou seja, irmão, Jesus caminhou na contramão da parcialidade. Jesus foi um homem totalmente imparcial, e pelo contrário, ao caminhar nessa direção contrária à parcialidade, ele disse: faça algo por alguém, aonde esse alguém não tem como lhe recompensar. Entendeu? Esse é o caminho do princípio cristão. Essa é a chamada de Jesus a mim e a você como cristão. Quem sabe seja uma boa ideia eu e você fazemos uma festa um dia e chamarmos só esse tipo de pessoa aqui para a festa. Seria uma boa ideia. Quem sabe? Fica um desafio para mim e para você, né? Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque estes não irão nos recompensar, mas esse é o caminho da recompensa eterna. A nossa recompensa está nos céus. Amém? Então, primeiro, é incompatível com o caráter de Deus. Segundo, é incompatível com os princípios cristãos. E é interessante que Tiago faz determinadas perguntas e afirmações nesse texto, né, provando com elas que havia acepção de pessoas naquela comunidade cristã. Vamos examinar algumas perguntas? Então volta lá no Tiago capítulo 2. Volta lá no Tiago capítulo 2, no verso 6, ele faz algumas perguntas, certo? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Começa as perguntas: não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Primeiro, né, em resposta a essas perguntas que Tiago faz, não são os ricos que oprimem? Essa é a primeira pergunta. Oprimem, palavra usada também em Atos capítulo 10, ou seja, por que oprimem? Porque os ricos... eu vou dizer para vocês que os ricos aqui não eram ricos convertidos, irmãos, eram ricos que iam à comunidade, mas ainda não haviam entregue a sua vida a Cristo. Então eram ricos que oprimiam, ricos que iam para se favorecer. Um rico cristão, ele abençoa a comunidade. Um rico cristão, ele é generoso. Um rico cristão, ele é solidário. Mas nesse caso aqui, Tiago faz algumas perguntas para que essas pessoas identifiquem quem eram essas pessoas. Eram pessoas ricas, e por serem ricas não temiam a Deus. E por serem ricas e não temerem a Deus, oprimiam os mais pobres dentro da própria comunidade. E essa palavra oprimir, ela tem uma conotação diabólica, porque o diabo também oprime as pessoas. O diabo também oprime os seres criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é muito forte a opressão que esses homens ricos causavam sobre os pobres da comunidade. É comparado à opressão demoníaca. E Tiago, ele faz algumas perguntas a essa comunidade para que elas identifiquem isso e tratem isso no meio delas. Segunda, não são eles, lá no verso 6, ele também faz uma outra pergunta. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais?
porque arrastam para os tribunais. É muito provável que alguns judeus ricos estivessem arrastando os cristãos diante dos tribunais, por dois motivos. Primeiro, quando um homem rico emprestava dinheiro para um pobre e o pobre não tinha como pagar, ele arrastava esse pobre para o tribunal. E o pobre, por não ter condições de ter um advogado que advogava ao seu favor, ele sempre perdia. Ele sempre perdia a causa, ou seja, o pobre se tornava mais pobre ainda. E o rico se tornava mais rico ainda. Esse era o primeiro motivo, porque os ricos arrastavam os pobres para os tribunais. E o segundo motivo, porque os ricos levantavam acusações caluniosas contra os pobres, contra a sua fé, contra o seu cristianismo. Então eles eram ricos opressos, porque roubavam o pobre, oprimiam os pobres financeiramente e caluniavam os pobres pela sua fé, pela sua dedicação ao cristianismo. E Tiago diz, não são são a estes homens que vocês estão dando honras? Aquele que oprime vocês, aquele que os leva perante o tribunal, são esses homens que vocês querem honrar dentro da comunidade? Em detrimento do pobre, daquele que tem menos, mas é cristão, é um homem temente a Deus, é uma mulher viúva ou um filho órfão, que ama Jesus de todo o coração. Vocês trocam o amor e a honra que deve ser dado a estes, viúvas, pobres, em detrimento dos ricos que vos oprimem e vos arrastam para tribunais. Então Tiago faz algumas perguntas para que essa igreja venha a pensar a respeito do seu tratamento parcial, desse tratamento que havia dentro da própria comunidade. E terceiro, é incompatível com a natureza da igreja. Irmãos, Deus nos trata como iguais. Deus nos trata como iguais. A igreja lá em Atos capítulo 2, volta um pouquinho a sua igreja, a sua igreja na sua Bíblia, volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Lá em Atos capítulo 2, é incompatível, a parcialidade é incompatível com a natureza da igreja. Atos capítulo 2, volta um pouquinho aí. Amém? Todos que creram, Atos 2, verso 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A verdadeira igreja. A igreja que ama Jesus, a igreja de membros que amam a Cristo, amam a sua palavra, que amam a próximo como a si mesmo. Eles não eram parciais, eram totalmente imparciais, porque era uma igreja que cria juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que bênção, irmãos. E se você virar mais uma folha, lá em Atos capítulo 4, também fala dessa comunidade. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A parcialidade, amados, era incompatível com a natureza da igreja. Lá em Efésios 4, é um outro texto que fala muito sobre o corpo de Cristo, sobre o corpo que deve ser imparcial o tempo todo. Lá no verso 4 diz assim, a palavra do Senhor, há somente um corpo, um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não há favorecimento, amados, numa igreja que ama a Cristo. Não há distinção daquele que tem mais, daquele que tem menos, não há distinção de raça, não há distinção de cor, não há distinção de profissão,
do trabalho que executa, daquilo que exerce, do que faz dentro da comunidade, se prega, se varre o chão, se tranca a igreja na hora que vai embora. Não há distinção daquele que lava o banheiro e daquele que prega, não há distinção. O evangelho, ele é pregado sem parcialidade, ele é imparcial. Jesus é imparcial. Ele trata todos com imparcialidade, porque a parcialidade, em terceiro, ela é incompatível com a natureza da igreja. E para finalizar, amados, a gente recebe 3 desafios. 3 desafios. Voltando no texto de Tiago, capítulo 2. Lá no verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou, segundo Jesus em João, capítulo 13, amarás o teu próximo como eu vos amei. Já não é como nós mesmos, mas como Ele amou. É como Ele nos amou. Ou seja, eu faço essa pergunta para mim: Felipe, você quer vencer a parcialidade na sua vida, nas suas relações com as pessoas? Ame ao próximo. Ame ao próximo como a você mesmo. E o segundo princípio bíblico que deve governar os nossos relacionamentos é o da violação do mandamento. Porque diz o texto, né? Porque aquele lá no verso 11, 2:11, porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Ou seja, irmão, desprezar, se distanciar, não se relacionar com pessoas que aos olhos da própria sociedade e às vezes dentro da própria comunidade são desprezadas, é pecado, é violar mandamentos, é matar a pessoa, é apagar ela das suas relações, do seu vínculo de relacionamento. Nós violamos o mandamento de amar as pessoas desprezando, se distanciando, não se relacionando com elas. Transmitimos à pessoa um olhar homicida. Não me relaciono com você porque você não tem nada para me oferecer. E a gente vive num mundo tão egoísta que as relações são baseadas no que a pessoa pode me oferecer. Se você não tem nada para me oferecer, por que me relacionar com você? Vivemos com um coração tão vazio que procuramos pessoas para preencher os vazios do nosso coração. O que ela pode fazer por mim? Quem ela é? O que ela faz? O que ela tem de bom para me oferecer? Por isso não procuramos, não queremos se relacionar com aqueles que têm pouco ou quase nada a nos oferecer. E aí nos tornamos pessoas parciais nas relações. E por último, que é o verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, Deus, ele nos aceitou, amados, por meio da sua graça e o seu amor. Deus nos aceitou por meio da sua misericórdia. Quando não exercemos misericórdia, quando não exercemos graça, quando não partilhamos da nossa vida com as pessoas, principalmente com aqueles que são menos favorecidos aos olhos do mundo, nós caminhamos debaixo de juízo, nós caminhamos debaixo da justiça, porque não queremos exercer misericórdia com as pessoas. E dizemos a Deus que não queremos receber misericórdia, porque não queremos dar misericórdia. Então andamos debaixo de juízo. Deus fica muito irado, Deus fica muito chateado conosco quando tratamos as pessoas de maneira parcial. E eu coloquei aqui na minha revista, Deus nos aceita com muita graça e misericórdia. Não há méritos nenhum em nossa parte, e sim de Deus somente. Não recebemos a misericórdia, mas sim o juízo, quando tratamos as pessoas com parcialidade. Não porque Deus não é misericordioso, mas porque nós não aceitamos a sua misericórdia. Misericórdia que nos foi doada e não repartimos com o outro. Por isso que sobre nós, Deus nos trata de maneira
justiceira, com muito juízo. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês. Fica aí esse desafio. Eu creio que o céu será um lugar de surpresas. Me lembro daquela parábola, daquela história lá em Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, que o rico esnobou o mendigo Lázaro. Lázaro sentava ao redor da sua mesa e comia as migalhas que caíam da sua mesa. E os dois morreram. E chegando nos céus, diz a parábola que o rico sofria no inferno, sofria. Eu vou voltar aqui porque essa parábola é muito interessante para fechar a nossa conversa. Então o rico, ele nos céus, no inferno, voltando lá em Lucas capítulo 16, verso 23, desculpe, no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu quem de longe? O Lázaro no seio de Abraão. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a água na ponta dos dedos e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, Lázaro na eternidade foi consolado por Deus. O desprezado, o abandonado, o rejeitado pelas pessoas, por esse homem rico. E lá o rico pede para que Lázaro molhe os dedos na água, eu estou molhando aqui, né? Simbolizando, né? E coloque na boca do rico, porque ele vivia em tormentos. Amados, o céu será um lugar de surpresas. Pessoas desprezadas nesse mundo serão recebidas por Deus na eternidade. E homens honrados nesse mundo, ricos, que não entregaram a sua vida a Cristo, terão uma grande surpresa na eternidade. Serão julgados com justiça e serão condenados pela sua parcialidade. Então eu gostaria que você orasse pela sua vida, avaliasse a sua relação com as pessoas. Com quem que você se relaciona? Só com pessoas que podem te favorecer? Ou você também se relaciona com pessoas a quem você pode favorecer? Então fique essa palavra no seu coração. Leia o texto novamente de Tiago capítulo 2, ore pela sua vida, ore pelas suas relações e seja usado por Deus para abençoar, principalmente aqueles que não podem te favorecer em nada. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, a começar pela minha vida, Jesus. Me ensine a ser imparcial nos meus relacionamentos, nas minhas relações. E me use, Senhor, para abençoar a vida daqueles, principalmente, que menos me favorecem. Porque o Senhor em Cristo já me favoreceu, a tua graça e misericórdia já me alcançou. Eu tenho o Senhor na minha vida, o Senhor em mim, através de mim, pode abençoar a vida destes, seja do pobre, seja do rico, seja do mais favorecido, do menos favorecido. Que o Senhor me use, Pai, e use a vida dos meus irmãos, para que sejamos cheios de graça e misericórdia, cheios do teu amor, para abençoar a todos, sem acepção de pessoas. Eu oro por mim, oro por nós, igreja, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.